Fala galera, fiquei um tempo sumido aí, mas estou de volta agora. Tô sem tempo, correria total aqui, não tô conseguindo gravar vídeo. E também eu não gravo vídeo se eu não tiver algo de valor para falar mesmo. Bom, queria agradecer também aí aos inscritos novos. Brigadão aí, galera, por estar se unindo aí e por estar vendo relevância, né, nas coisas que eu tô falando. E obrigado também por deixarem feedback e participarem nos comentários, tá? Eu valorizo demais isso daí. Bom, o vídeo de hoje eu comecei pensando em fazer um vídeo explicando o que é um esquema Ponzi e por que o Bitcoin não é Ponzi. Mas depois eu vi que o problema real que a gente enfrenta hoje em dia, todas essas acusações que fazem a respeito do Bitcoin, o problema real é tipo entender por que essas acusações acontecem, qual é a motivação por trás delas, se ela é mera ignorância ou se existe realmente ali uma intenção de distorcer a imagem do Bitcoin, confundir ela com coisas que não é realmente, para fazer com que ele perca força. Bom, então eu vou começar só explicando o que é Ponzi, a origem do nome, de maneira bem resumida, e só com senso comum mostrar que Bitcoin não é Ponzi, não tem nada a ver com Ponzi, são duas coisas completamente diferentes. E depois falar um pouco a respeito dos porquês, na minha opinião, pessoas, às vezes letradas, sabe, com uma certa relevância dentro da sociedade, fazem essa associação estúpida, né, ignorante do Bitcoin com um esquema Ponzi ou com um esquema de pirâmide financeira. Bom, o esquema Ponzi, o nome vem do Charles Ponzi, que era um italiano que viveu no século XX, no começo do século XX, e ele era de origem europeia, de uma família italiana que era rica e perdeu tudo, e ele não conseguia superar esse trauma aí de, tipo, não ter aproveitado os benefícios da riqueza, se sentia injustiçado, era um cara meio frustrado, que todo negócio, todo modelo de negócio que ele tentava, toda maneira de enriquecer rápido, não funcionava. E ao mesmo tempo era um cara que gostava de gastar muito, era perdulário, gostava de festa, luxo, e por isso vivia sempre na amargura. Ele foi para os Estados Unidos para tentar ganhar a vida e um dos negócios que ele tentou foi um esquema de arbitragem com vouchers postais. Então era basicamente, existia um sistema global de vouchers postais, né, dos correios, e ele achou um sistema onde ele conseguia comprar num país os vouchers e vender em outro por um preço maior, mais elevado e fazendo algum lucro. Mas ele não conseguiu ninguém para investir nesse negócio, nenhuma instituição, né, nenhum investimento pesado, e o negócio meio que se frustrou. Mas ele usou esse modelo de negócio para enganar os outros e receber dinheiro de pessoas físicas, sabe, com aquela promessa de altos ganhos. E para dar aquela aparência de negócio legítimo, ele pegava o dinheiro dos primeiros investidores. Não, aliás, pegava o dinheiro dos próximos investidores, né, dos investidores subsequentes, aquela primeira leva de investidores, e usava para pagar os primeiros. Então, esses primeiros que recebiam ali um lucro de 50%, 100%, dependendo do tempo que eles esperavam, acabavam propagandeando ali o negócio, que foi crescendo, 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 e o cara enriqueceu pra caralho ali em questão de 6 meses. Mas também a casa caiu para ele porque é um sistema insustentável onde ele só se sustenta enquanto novos investidores entrarem ou enquanto ninguém investigar aquilo e ver que o negócio não é legítimo e que não existe a maneira dele estar fazendo todo aquele lucro com um modelo de negócio daqueles, tá? Então, cara, essa para mim é a evidência fatal aí de que um esquema Ponzi, né, que ficou conhecido como esquema Ponzi, por causa do nome do sujeito que fez isso pela primeira vez. Inclusive uma curiosidade, velho, esse cara morreu no Brasil, pobre pra caramba, tava na miséria, vivia fazendo uma tradução ou outra para se sustentar e tinha só um amigo que sabia falar um pouco de inglês e arranhava ali no italiano. E foi enterrado como indigente e, se não me engano, morreu no hospital da UFRJ, velho. Então, isso é só uma curiosidade, né? Mas beleza, ele deu um nome aí a esse esquema, Ponzi, que hoje virou aí a acusação principal contra o Bitcoin. Mas, cara, então, resumindo, o que é um Ponzi? Depende sempre de um agente, tá? Que pode ser um indivíduo ou uma empresa que oferece ali um negócio fantasia, um modelo de negócio que não é lucrativo e não é viável, sabe? Mas eles fazem parecer viável
para conseguirem convencer pessoas a investir nesse negócio e eles conseguem legitimar, entre aspas, esse negócio usando dinheiro de investidores para pagar alguns investidores, os que entraram primeiro, e dá a impressão que realmente o negócio está girando e as pessoas realmente estão ganhando dinheiro com aquilo. Então isso cria essa ilusão em massa e muita gente começa a querer investir nesse negócio para ganhar esses altos rendimentos que são prometidos. No momento que para de entrar investidores, o negócio colapsa, sabe? Ou muitas vezes caem simplesmente pela investigação aí. Cara, Bitcoin. Bitcoin já a primeira afirmação que acaba com essa ideia que tenta misturar uma coisa com a outra. Bitcoin não é uma empresa. Bitcoin não tem uma figura por trás. Tá? Bitcoin não tem uma empresa por trás. Não tem sede, sabe? Se alguém quiser ir reclamar do Bitcoin, sabe? Derrubar o Bitcoin, fazer qualquer tipo de coisa aí, não consegue achar uma pessoa vinculada ao Bitcoin, porque Bitcoin não é uma empresa. Bitcoin não é um negócio, tá? Bitcoin surge do nada, criado por uma pessoa anônima, sabe, que nunca se beneficiou financeiramente da ferramenta e cresceu pelos seus próprios méritos, sabe? Bitcoin cresceu porque é uma ferramenta que revolucionou a ciência da computação, resolveu problemas reais, tá, que existiam, e por isso cresceu em importância e em relevância dentro da sociedade e começou a virar aí um meio de troca e ganhar muito valor agregado por causa disso. Não existe promessa de ganhos com o Bitcoin, tá? Quem promete isso, geralmente sim, são golpistas. Mas isso já me traz para o objetivo principal do vídeo, que é entender por que pessoas como, recentemente, aí, uma influenciadora digital chamada Carol Capel, que tem acho que mais de 2 milhões de seguidores, fez um vídeo ali dizendo que o Bitcoin é golpe. E durante todo o vídeo ela faz argumentos rasos, infundados, superficiais, dizendo que o Bitcoin é um esquema Ponzi. E você vê que são argumentos ignorantes porque nem o básico sobre o Bitcoin ela consegue entender. Porque já começa misturando e colocando tudo no mesmo pacote, Bitcoin e criptomoedas, tá? Que não são definitivamente a mesma coisa. Então isso já mostra que ela ignora algo essencial aí, e essencial principalmente para essa acusação que eles fazem, né? Quer dizer que o Bitcoin é um esquema Ponzi para roubar dinheiro de otários, né? Nas palavras dos próprios. Outro cara que esse sim é mais preocupante, porque Carol Capel, no caso, é só uma influenciadora digital. Você vê o tipo de conteúdo que ela posta no canal dela são conteúdos que, obviamente, criados só para conseguir like e views desesperadamente. Mas outras personalidades, como esse professor da Unicamp, que parece que é obcecado com Bitcoin e criptomoeda, chamado, acho que, Jorge Stolfi. Esse sim é um engenheiro da computação. Acho que formado no MIT, se eu não me engano, e dá aulas na Unicamp. Esse cara, por ocupar uma posição de status dentro da sociedade, por mais que o que ele diga também seja infundamentado, ou fruto da ignorância, ou de repente fruto até de ideologia política, porque o cara é um cara bem próximo ali do PT, um defensor do Estado, defensor da intervenção na economia. Mas aí acaba sendo mais preocupante, porque talvez a opinião desse cara sim possa causar algum dano. Cara, mas por quê? Por que existe essa acusação? Ao meu ver, e tentando ver isso de maneira imparcial, tentando não julgar pela ideologia política das pessoas, eu vejo isso como uma confusão, justamente porque pelo Bitcoin ser algo relativamente novo, ser uma tecnologia que não é tão fácil assim de quebrar esse gap e compreender ela, eu acho que muitas empresas que sim são fraudulentas e já praticavam golpes financeiros, promessas de alto rendimento, sim praticavam o esquema de Ponzi. Antes eles utilizavam de, não sei, promessas de enriquecimento com ações ou com produtos fraudulentos, ou com qualquer outra coisa que eles pudessem usar para criar essa fantasia de que você consegue ganhar muito em pouco tempo e que você encontrou a chave ali para o sucesso. Hoje eles se aproveitam do Bitcoin, que é algo que ganhou popularidade, cresceu. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas já ouviram falar o que é o Bitcoin, sabe? Acho que, não sei, se você for sair perguntando aí na rua,
grande parte das pessoas já vão ter escutado falar a respeito do Bitcoin. Podem não saber o que é, podem não entender perfeitamente o que é, mas com certeza já ouviram falar a respeito do Bitcoin. E essas empresas se aproveitam da imagem do Bitcoin e também da ignorância a respeito da tecnologia para aplicar golpes. E, ironicamente, o Bitcoin, que foi uma ferramenta criada para solucionar um problema real da sociedade, que era transações financeiras digitais, a dependerem de uma terceira parte, de um banco, de uma empresa, de uma instituição. E isso é uma ironia, porque o Bitcoin foi justamente uma ferramenta criada para acabar com essa dependência nas transações financeiras, essa dependência de uma terceira parte, um banco, uma instituição ou uma empresa, e agora sendo usado, sabe, o nome sendo usado para aplicar golpes por uma terceira parte, né? Então, são empresas que, não sei, faraó dos bitcoins, rei dos bitcoins, todas essas alcunhas aí que a mídia cria para essas empresas, essas corretoras fundo de quintal, que praticam sim o Ponzi ou a pirâmide financeira, mas agora usam o nome do Bitcoin. E como muitas pessoas ignoram o que é o Bitcoin, o problema que ele resolve, como utilizá-lo de maneira segura, entendeu? Sem depender de uma terceira parte, elas acabam caindo nesses golpes e não conseguem ter o discernimento para não associar a culpa a ela mesma, a ignorância que ela teve de confiar as suas economias, as suas poupanças a terceiros, né? A terceiros que sim praticaram esse golpe. Outro problema que eu vejo e que contribui muito para essa ideia estúpida de que o Bitcoin é um Ponzi é que a mídia se vale da popularidade do Bitcoin e de casos, sabe, de pessoas que perderam tudo confiando dinheiro a terceiros, né? A terceiros que prometiam investir esse dinheiro em Bitcoin, mas na real era só uma desculpa para roubar. A mídia traz isso à tona e propagandeia aquilo, faz muito sensacionalismo em cima, mas nunca separa as coisas, sabe? Simplesmente dá a impressão de que Bitcoin é o Ponzi em si, né? O Bitcoin é o golpe, não os golpistas praticaram o golpe, mas o Bitcoin é o golpe em si. Então, eu acho que a popularidade gigantesca do Bitcoin, mais a falta de conhecimento aprofundado a respeito da tecnologia e o fato de que pessoas abusam dessa ignorância e aplicam golpes, acaba fazendo que com muitas pessoas superficialmente usem, sabe, essa ideia de maneira errada, sem se aprofundar e realmente entender se aquilo procede ou não. Agora, entrando no último aspecto, que eu acho que também pode ser, em parte, culpa disso, mas isso já é uma questão que não dá para confirmar 100%, é a questão ideológica, tá? Bitcoin, na sua origem, foi algo que surgiu nos meios de anarcocapitalistas, de cyberpunks, de pessoas que prezavam pela liberdade do indivíduo e pela proteção do indivíduo, do anônimo, das transações entre indivíduos, proteger elas do governo. E Bitcoin foi, em parte, uma luta contra isso, né? Contra um governo que tem um poder ilimitado na economia, que pode imprimir moeda, que controla a moeda. Então foi uma maneira de separar a moeda do governo. E, com certeza, pessoas que entendem o Bitcoin, mas são pró-Estado, são, às vezes, ligadas a ideologias de esquerda, e realmente entendem o Bitcoin, os seus propósitos e os problemas que ele está resolvendo, acaba se opondo ideologicamente ao Bitcoin. E talvez possam fazer acusações aí de Ponzi, mas sejam acusações infundadas, mas propositais, simplesmente para tentar fazer o Bitcoin perder a força e criar uma ilusão aí, um delírio coletivo de que o Bitcoin é algo ruim, sabe? É algo feito por criminosos para criminosos e que você se investir em Bitcoin, até um termo investir em Bitcoin me soa estranho, mas é o que a grande parte da população fala, né? E que se você investir em Bitcoin, você vai estar perdendo seu dinheiro, arriscando toda a sua poupança. Essas pessoas, tá? Com certeza existem, e essas estão comprometidas ideologicamente contra o Bitcoin e estão lutando para destruí-lo, né? E talvez
façam essa associação entre Bitcoin e Ponzi de maneira maliciosa. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. São só reflexões mesmo. Se vocês tiverem opiniões a respeito disso, ou até coisas que eu deixei passar batido e não comentei, deixa aí nos comentários. Eu sempre curto ler os comentários e ver opiniões dos outros. E bora lá, cara. Viva a liberdade, tamo junto. A gente precisa lutar aí contra essa ideia e contra esses inimigos aí do Bitcoin, sejam eles ignorantes ou sejam eles comprometidos com ideologias. Um abraço, viva a liberdade.